Vereador Rodrigo Beltrão. Bom dia, senhores e senhoras. Saudar a direção aqui da Lesgut, né, que vem aqui divulgar o jantar do Kerb, dia 7 de julho. Sejam bem-vindos e estaremos lá para confraternizar. Eu quero aqui, como anunciei ontem, tratar aqui da questão da comissão de ética, os procedimentos que ficaram pendentes, enfim. Mas, antes disso, apenas repercutir o deferimento da tutela de urgência ontem pela segunda vara civil especializada em fazenda pública, então acatando o pedido liminar de um cidadão que entrou com uma ação popular para que a prefeitura se abstenha de efetuar qualquer obra de reforma na Praça Dante sem a outorga legislativa. Então isso mais uma vez demonstra que os fatos concretos, as instituições, a comunidade vêm demonstrando um sinal claro para o prefeito que precisa de humildade para governar. A última ocasião em que a praça foi reformada, isso lá no início dos anos 2000, houve um intenso debate, por exemplo, com a União das Associações de Bairro, houve toda uma polêmica na cidade e se debateu com a comunidade. Uma parte, vereador. E mesmo assim, naquela ocasião, ficou algum nível de desgaste ao Poder Executivo, mas que se inclinou junto à comunidade para debater o assunto. Então, inadmissível a praça com a simbologia que tem, com a importância que tem, que vá se fazer uma reforma que vai alterar o traçado, sem haver um debate, principalmente, né, com essa casa. Então, o Judiciário botou mais uma vez um freio no Poder Executivo, méritos desse cidadão que instou o Poder Judiciário, e mais um aprendizado para o prefeito. O prefeito está fazendo, está aprendendo. Né? Infelizmente, nós achávamos, até pelo discurso que se dava em eleição, que estava pronto para governar, está aprendendo dia a dia que o Poder Executivo precisa ouvir a comunidade, precisa respeitar as leis, e é assim que tem que ser. Rapidamente, vereadora Pauliores, depois vou seguir no assunto da Comissão de Ética. Isso, vereador. Eu lhe parabenizo, né, por trazer esse assunto e penso, o vereador Edio Eloy Frisso, presidente da nossa comissão, que assim que esse projeto aportar na casa, que é o caminho que deve ter, a gente faça uma audiência pública, né, podendo conhecer o projeto, podendo fazer todas as perguntas que cabem a nós para dar transparência ao processo, para conhecer o projeto, para conhecer as prioridades da cidade, investimento. Então, penso que aí ele vai ter o caminho que ele deveria ter tido, né? Então, fica como sugestão, eu acredito que seja da nossa comissão, né, vereador Edio? Então, era essa minha sugestão, minha contribuição. Obrigado, vereadora Paula. E há que se ter humildade, porque imagina se o prefeito comete uma arbitrariedade na praça, com toda a simbologia que carrega, imagina em ações que não têm tanta visibilidade, o autoritarismo que está havendo ali no governo. Bom, então, rapidamente, Comissão de Ética, e primeiro, por que eu trago o assunto aqui para a tribuna? Porque há a partir da notícia de que foi eleita uma nova composição da comissão, da presidência da Comissão de Ética para esse ano, porque, num primeiro momento, foi eleito o vereador Renato Nunes, que saiu do Legislativo, foi para o Executivo, e, nisso, foi feita uma nova eleição e assumiu, então, o vereador Tibiriçá. Com a saída do vereador Tibiriçá, o vereador Ues, de forma exemplar, né, avocou a presidência da Comissão de Ética, conforme reza o regimento interno, presidiu essa primeira reunião e fui eleito, né, democraticamente, presidente da Comissão de Ética. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão política envolvendo o vereador Fiuza e o vereador Renato Nunes, explorada pelo Jornal Pioneiro, que fez sua parte do ponto de vista mais político, de mérito, tentando buscar alguma contradição entre os dois. Enfim, essa não é aqui minha abordagem. Tá? A questão é que, ao assumir a Comissão de Ética, obviamente, houve toda uma certa pressão, tanto da imprensa, por conta, especialmente, de um processo que ficou em aberto, que é o processo que foi protocolado pelo vereador Rafael Bueno, ainda em 7 de junho de 2018, então faz mais de um ano, que até agora não teve uma conclusão, a respeito do corretivo.
em que o vereador licenciado Chico Guerra teria ligado para o coordenador de Relações Comunitárias, Rafael Bado, um áudio vazado por justamente o Rafael Bado, e gerou uma polêmica na sociedade. Isso traz uma expectativa para o Executivo quanto à conclusão, ainda mais nos dias em que nós vivemos, onde o Executivo provoca um acirramento e todas essas questões que envolvem a ética, elas ficam com muita visibilidade. Então, como há muita pressão, a imprensa buscando informação, a própria comunidade, quero aqui dizer objetivamente, de uma forma legítima, o próprio senhor Marciano, que é um dos envolvidos, seria então, entre aspas, aqui, uma vítima, né, desse possível corretivo que teria acontecido, também já vem até a casa aqui pedir uma solução, pedir um esclarecimento, enfim. Eu acho que, nesse momento, é a nossa função, né, junto com os membros da Comissão de Ética, dar uma resposta para a sociedade e concluir os procedimentos. Então, no que diz respeito a esse processo do Chico Guerra, o que ocorreu? Primeiro, e aqui peço máxima vênia, não estou fazendo nenhuma crítica a quem conduziu antes, apenas estou constatando, né, o que foi verificado aqui no processo. Não foi feita a instrução. Não foi ouvido, por exemplo, o vereador licenciado Chico Guerra, não foi ouvido o Rafael Bado e não foi ouvido o senhor Marciano, que, no meu entendimento, é o básico, é o mínimo do mínimo que precisa ser ouvido, precisa ser instruído o processo, até para a gente saber se a fala do então vereador Chico Guerra, aqui na Câmara, que ele ligou, não sei se ligou daqui, de onde ligou, mas se ele teve influência no Executivo, teve uma consequência e, de fato, a comunidade foi prejudicada. Então, precisa se evidenciar isso. Então, no mínimo, essas 3 pessoas têm que ser ouvidas, tem que ser reaberta a instrução. Então, o que ocorre? Ocorre que houveram 3 pareceres, na verdade, não teve parecer nenhum, teve 3 votos em separados, do vereador Paulo Périco, propondo a suspensão por 60 dias, do vereador Ricardo Aneluz, revisor. O vereador Périco era um integrante, fez um voto separado pedindo a suspensão por 60 dias, o vereador Ricardo Aneluz propondo a advertência escrita, e o vereador de Carlos pedindo o arquivamento, né? Voto que teria sido acompanhado pelo vereador Renato Nunes. Porém, quando submetido à nossa assessoria jurídica, ela nos lembra que não foi respeitado o artigo 72, parágrafo 1º do Regimento Interno, que prevê que qualquer votação de comissão aqui nessa casa precisa ter maioria, e maioria são 3. Mesmo que a comissão, na ocasião, fossem apenas 4 membros, não pode ter uma votação 2-1-1. Teria que ter sido constituída uma maioria de 3 votos. Esse é o entendimento da assessoria jurídica. Então, no entendimento da presença da Comissão de Ética, vou estar convocando reunião para a gente debater isso com os membros, mas vai ter que ser instaurada uma nova subcomissão para reiniciar a instrução, porque precisa-se respeitar os mandamentos constitucionais, o devido processo legal, da ampla defesa, e, em especial, o que eu menciono aqui, que falta instrução. Não dá para concluir se houve o corretivo ou não houve. Pequena parte, vereador Rodrigo. Sim, já lhe concedo. Não dá para concluir. Com a declaração de líder, senhor presidente. Ok. Então, não dá para a gente analisar uma questão tão importante como essa sem ouvir, no mínimo, os envolvidos. Então, vai ter que ser formada uma nova subcomissão. Essa subcomissão vai ter os prazos legais para trabalhar, para fazer a instrução se achar adequada dessa forma, pode pedir outras diligências e, ao final, concluir para nós podermos dar uma resposta para a sociedade. Então, a impressão que vai ficar lá fora é de que o processo ficou parado 1 ano, de que a casa está demorando, enquanto a sociedade ela hoje vive numa velocidade diferente, muitas vezes, do rito público. Mas é necessário que nós possamos cumprir todas as formalidades para que ali na frente não ocorra nenhuma nulidade, que depois o judiciário venha obstaculizar o trabalho aqui da casa. Isso, eu vou continuar a declaração de líder. Ok. Eu já vou lhe passar a parte, tá, vereador Renato, só para concluir a linha de raciocínio e depois faço questão, até porque Vossa Excelência tem muito a contribuir com o assunto. Então, em síntese, essa questão do corretivo, conhecido dessa forma, né, esse processo ético, ele ainda tem um mar para nadar. Vai ter que ser formada uma nova subcomissão, vai ter que ser feita toda a instrução novamente e, ao final,
haver uma conclusão com uma maioria, então, da subcomissão, que vai ser instaurada. E antes de passar também para o vereador Renato Nunes, há um outro processo que está parado, que é então, proposto pelo vereador Renato Nunes contra o vereador Rafael Bueno, que já tem uma conclusão por uma censura verbal. E, segundo o parecer da nossa assessoria jurídica, a censura verbal não cabe, embora prevista no Código de Ética, porque o regimento da Casa menciona que a censura verbal só ocorre pelo presidente em sessão legislativa ou em reunião de comissão, ocasião em que o presidente avoca dessa responsabilidade e faz uma censura verbal ao vereador por alguma infração cometida no decorrer dessas reuniões, que não é o caso. Então, por mais que esteja previsto no Código de Ética, essa previsão colide com o regimento interno, que é o que tem que ser observado. Então, a assessoria jurídica aconselha a Comissão de Ética que faça uma emenda transformando essa censura verbal em censura escrita e a própria comissão possa, então, efetivar essa penalidade. Então, vai ser convocada uma reunião da Comissão de Ética para tratar desses dois assuntos. Em relação a esse do vereador Renato Nunes, em face do vereador Rafael Bueno, já tem uma conclusão por uma censura, tem que ser emendada e transformada numa censura escrita. Em relação ao vereador Chico Guerra, já mencionei aqui várias vezes, tem que ser reiniciado o procedimento. Vereador Renato Nunes, por favor. Primeiramente, parabenizando Vossa Excelência, o vereador Rodrigo Beltrão, foi eleito presidente da Comissão de Ética, inclusive com o voto desse vereador. E Vossa Excelência tem todo um conhecimento jurídico, acredito que estamos bem representados. Só que eu acredito, vereador Rodrigo Beltrão, com todo carinho e respeito que esse vereador tem por Vossa Excelência, que o senhor se precipita nesse momento, dizendo vai ter que ser feito isso, vai ter que ser feito aquilo, vai ter que ser feito aquilo outro. O senhor não fez nenhuma reunião ainda com a Comissão de Ética. Né? Não, eu quero dizer que eu acredito que o senhor, o primeiro passo de Vossa Excelência, não... Uma parte, vereador. Não, digamos assim, querendo ensinar Vossa Excelência, mas até porque o senhor fala que o prefeito tem que ter humildade para governar e tal, então o presidente também tem que ter uma certa humildade. Né? Uma parte, vereador. Então, eu acredito que o senhor deveria primeiro fazer uma reunião com a Comissão de Ética, ver o que foi feito, né? A assessoria jurídica, né, que assessorou a Comissão de Ética, a presidência, a subcomissão, no que se amparou, como é que foi feito, ver direitinho o que foi feito, porque não ficou parado, não, esse tempo todo. Teve um trabalho, teve pareceres, a comissão trabalhou, né? E teve diversas reuniões. Então, eu só pediria, como membro dessa comissão, vereador Rodrigo, que o senhor marcasse uma reunião com a Comissão de Ética para ver o que foi feito, o que deixou de ser feito, por exemplo, né? Ou o que foi feito de forma equivocada, né? Para que a gente, nesse primeiro momento, o senhor venha se amparar mais do que foi feito ou que não foi feito na Comissão de Ética, e daí sim, no segundo momento, o senhor, como presidente, né, liderar aí e tomar esse procedimento. Apenas uma opinião desse vereador. Muito obrigado. Ok, opinião que é bem-vinda, vereador Renato Nunes, até porque disse que Vossa Excelência tem muito a contribuir, porque era presidente da Comissão de Ética. Essa reunião vai ser convocada para amanhã, inclusive, vamos fazer isso urgente, mas a minha manifestação, primeiro, é uma interpretação do regimento interno que é corroborado aqui no próprio processo por um parecer da assessoria jurídica da Casa e do IGAN. Então, na verdade, apenas o que eu expus aqui é o procedimento e é o regimento interno, que não foi uma invenção desse vereador. É assim que tem que ser, por quê? Porque diz no regimento interno, não é porque esse vereador. Mesmo que a Comissão de Ética reúne por unanimidade pense que é de outra forma, nós... Quem pediu a parte, ouviu o vereador Meneguzzi e depois o vereador Kiko. Vereador Beltrão, sucesso na empreitada na presidência da Comissão de Ética. O ano passado, eu preciso fazer esse registro, na presidência da Casa, como presidente da Câmara de Vereadores, eu também inúmeras vezes fui cobrado pela imprensa sobre o andamento desse processo, principalmente no caso do Chico Guerra.
A Casa tem servidores extremamente qualificados. Assessoria Legislativa, Assessoria Jurídica, Assessoria Legislativa, Assessoria Jurídica diziam para mim que a Comissão de Ética não estava fazendo os procedimentos corretos. Inúmeras vezes eu solicitei, e está nos autos, via ofício, que me mandasse para a presidência todos os passos da Comissão de Ética. O presidente da Comissão de Ética, o vereador Renato Nunes, não cumpria com as minhas solicitações como presidente. Não cumpria. E outra, contando com uma assessoria técnica qualificada, como o doutor Paulo Lima, é incrível que não tenha feito instrução, que os votos tenham sido separados, e tudo isso foi alertado pela assessoria legislativa da Casa, pela assessoria jurídica da Casa, pelos institutos, que os procedimentos estavam sendo feitos de forma errônea pela Comissão de Ética. Isso prova de que a Comissão de Ética enrolou durante 1 ano esse processo. 1 ano, porque foram alertados pela presidência, foram alertados pela assessoria da Casa, e mesmo assim desconversavam, não davam informações e faziam as coisas, insistiam em fazer as coisas em descumprimento com o Código, com o regimento e em descumprimento com aquilo que a presidência e a assessoria da Casa pediam. Eu conversei várias vezes com o vereador Antunes por telefone, a imprensa me cobrava, eu precisava dessas informações e não as tinha. Então, isso foi caso pensado, enrolado 1 ano em relação a isso aí. Isso é vergonhoso que a Comissão de Ética tenha procedido dessa forma e que o presidente da Comissão de Ética, o vereador Renato Nunes, tenha agido dessa forma. Acredito que nas suas mãos os procedimentos e também os códigos, as leis, o regimento vão ser obedecidos. E aí é que a gente não fica pensando de que forma vão ser decididos ou não. Mas tenho certeza que assim o senhor vai também fazer com que a Casa seja respeitada e que a gente não fique envergonhado com isso, porque o ano passado foi uma situação constrangedora para mim como presidente. Constrangedora para mim como presidente, ser cobrado pela opinião pública, cobrar a Comissão de Ética e não ter da Comissão de Ética as devidas respostas a respeito do andamento do processo. Então, está aqui nos documentos todos as solicitações que eu fiz, assinadas por mim. Solicitamos orientação jurídica quanto às etapas que trata da representação contra o vereador Chico Guerra, a fim de que essa presidência possa tomar providências. Assino aqui a assessoria jurídica, depois o Instituto Gama, de assessoria de órgãos, o IGAM, solicitamos orientação técnica para o processo preliminar. Então, o que a presidência poderia fazer foi feita, infelizmente, não obtive da presidência da Comissão de Ética as devidas respostas a respeito desse processo. É só a parte. Vereador Kiko, depois vereador Uez, depois vereador Daniel Luz. Bom, vereador, depois do relatório do vereador Meneguzzi, atacando o que se defende, né? Atacando os outros que se defendem, né? Então é a velha política, né? Não faz nada na comissão, a gente era cobrado na rua, eu tenho a minha posição, depende do que a comissão indicar, porque ela poderá vir para o plenário, depende da indicação da comissão, pelo que eu sei, né? Poderá vir a decisão no plenário. Então, eu também fui cobrado, questionei várias vezes, mas a gente às vezes confia nos colegas vereadores. Mas tem situações que só atacando que tu consegue se defender, né, vereador? E é isso que está acontecendo. Obrigado, vereador Kiko. Vereador Uez. Vereador Beltrão, o senhor sabe que tem todo o meu apoio. O que eu disse lá na reunião, eu digo aqui. Para ser presidente da comissão tem que ter conhecimento jurídico total. Eu teria dificuldade em ser presidente porque tenho pouco conhecimento jurídico. E eu entendo que o senhor está colocando aqui o entendimento do que é juridicamente. Não é uma vontade deste vereador que está falando ali. E tem que ser respeitado. Quanto depois a concordar ou não, num parecer A ou B, ser contra ou a favor, é outra. Mas eu lhe parabenizo, porque está colocando aqui o que foi feito e o que precisa ser feito juridicamente. Comissão de Ética não é uma brincadeira, tem que levar a sério, a comunidade espera uma resposta ali fora. Obrigado, vereador Daniel Luz. Vereador Beltrão, primeiro desejar sucesso, parabenizar por essa nova condução, e como eu era um dos integrantes, então também cabe a mim aqui fazer um esclarecimento da parte que me coube na época. Eu fui escolhido como revisor nesse caso, e assim que eu recebi a relatoria do vereador Edi Carlos pelo arquivamento, busquei um auxílio jurídico, não concordamos com aquela posição e fizemos um novo parecer, então, para ir à votação, pedindo, então, uma advertência por escrito e publicamente ainda falei ao vereador Chico e nesta casa que caberia também um pedido de desculpas público do vereador Chico Guerra. Então, deve estar aí no processo esses prazos.
buscamos, então, fazer da melhor forma possível e, se o senhor olhares, poderá ver que não foi um grande prazo utilizado para isso. Então, estamos à disposição para contribuir e desejamos sucesso aí nessa empreitada. Obrigado. Obrigado. Então, para concluir, a minha intenção aqui... vereador Paulo Pérez. Por favor, vereador, por gentileza. Vereador Rodrigo, as palavras do vereador Dani Luz, eu também fiz parte daquela comissão e achei muito estranho quando na última sessão presidida pelo vereador Meneguzzi, eu acreditava que seria colocado aqui em votação, na última sessão, os nossos pareceres, e não foi colocado. E isso também me chamou muita estranheza, porque na época o presidente Meneguzzi. E nós fizemos o nosso trabalho, vereador Dani Luz. Eu apresentei um relatório como membro da comissão e colocamos em votação internamente. E houve uma reunião em que somente o vereador Rafael participou e foi inquirido. O vereador Chico Guerra, ele preferiu fazer a sua defesa por escrito, o fez por escrito e esteve na audiência, mas nessa audiência só o vereador Rafael, e eu fui o único que inquiri o vereador Rafael e coloquei, está nos autos aí, as minhas posições. Então, até para ficar claro, vereador, e o cumprimento, porque é assim que tem que ser mesmo a questão correta de uma comissão de ética. Obrigado. Parabéns. Obrigado, vereadores. Para concluir, vereador Luiz, Vossa Excelência é generoso nas suas colocações em relação a mim e é humilde em relação ao senhor. Teria condições totais, né? Mas, naquela ocasião, entendemos que eu deveria presidir. Para concluir, senhor presidente, aqui, eu não tenho esse perfil de ser moralista, de querer constranger vereador. É porque é um assunto que é público, que a comunidade nos cobra, e nada melhor que vir na tribuna, de uma forma transparente, e colocar os procedimentos. O que nos iguala aqui nessa casa não são os votos, porque cada um fez uma votação lá fora. O que nos iguala é o regimento interno, é o qual que nós temos que cumprir. Então, era isso, senhor presidente. Passo a direção dos trabalhos à vereadora Paula